Gostaria de nessa noite saudar a toda a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, hoje, quarta-feira, seríamos o nosso culto de doutrina da Palavra de Deus aqui na congregação dos Olhos d'Água, e devido à suspensão dos cultos pelas autoridades, nós estamos então gravando uma palavra de Deus para os corações dos nossos queridos irmãos. O Senhor tem uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E antes de nós falar sobre fazer a leitura bíblica e da palavra de Deus, nós vamos estar fazendo uma oração, entregando esse momento nas mãos do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, toma as nossas vidas, visita cada irmão, cada irmã ali da congregação dos Olhos d'Água, visita o nosso pastor presidente, pastor Ivan Leão e sua família, o ministério. Nesse momento visita, Senhor, também a irmã Jandira, visita todos aqueles que estão enfermos, Pai, coloca a Tua mão, cuida das nossas famílias, Senhor, e assim nós colocamos, Senhor, esse culto de adoração a Ti, esse culto de doutrina que estamos aqui nessa noite em Tuas mãos, para que Teu nome seja glorificado. E assim, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com louvor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então vamos estar aqui adorando ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando nós cremos no Senhor, quando nós olhamos para Deus, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos responde. Quando você sente medo, do Teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de Ti. Eu creio, meu Senhor. Eu cuido de Ti. Tua palavra é maravilhosa. Descansa em mim. Tu és maravilhoso,
O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Deus está cuidando da tua vida, eu creio. Descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Vamos estar nesse momento lendo a palavra de Deus que se encontra no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 14, e vamos ler apenas os versos, apenas o verso de número 15, livro de Êxodo, capítulo de número 14, onde fala que Deus anuncia a ruína dos egípcios. Êxodo, capítulo de número 14, vamos ler apenas o versículo de número 15 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu li aqui um trecho da Bíblia Sagrada, onde encontra-se no livro de Êxodo, capítulo de número 14, onde fala sobre que Deus anuncia a ruína dos egípcios, exatamente na passagem miraculosa dos hebreus através do mar, que é a passagem pelo meio do mar.
O livro de Êxodo, ele é uma continuidade do livro de Gênesis. Quando nós estudamos e verificamos na palavra de Deus que o povo hebreu, ele estava 430 anos no Egito, e a sua maior parte do tempo eles estavam sofrendo uma escravidão pela parte do povo egito. O faraó, eles escravizaram o povo hebreu, e Deus então resolve, através de um homem extraordinário chamado de Moisés, Deus levanta esse homem para poder utilizar esse homem para libertar mais de 2 milhões de pessoas que estavam sendo escravizados no Egito. Em torno de 430 anos lá, a sua maior parte do tempo trabalhando como escravos. E o clamor desse povo, as dores desse povo chegaram até o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele resolve então utilizar esse homem para libertar esse povo. Nesse trecho que eu li aqui da palavra de Deus, no capítulo de número 14, aqui já mostra que esse povo, ele já estava a caminho da saída do Egito, após Deus utilizar Moisés para falar com Faraó, após Deus colocar 10 pragas no Egito, e Deus então resolve, com sua mão poderosa, libertar esse povo da escravidão. E esse povo então, ele estaciona em um lugar chamado Pierote. E Pierote nada mais é a região onde eles acampam, onde eles param, que fica de frente ao mar, defronte ao mar, e não tem mais para onde ir, a não ser passar pelo mar. E esse povo então, parado no mar, eles começam então a murmurar, a ir até Moisés, que era o líder, para poder dizer: Moisés, como que vocês nos tiram do Egito para morrer aqui no deserto? Como que nós vamos passar por esse mar? Não tem jeito. Mas a palavra de Deus que nós lemos aqui essa noite diz, aleluia, no versículo de número 15 do capítulo 14 de Êxodo, que o Senhor, ele disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, essa história é, sem dúvida, uma das mais belas passagens da Bíblia, porque nesse texto que nós lemos da palavra de Deus, nós podemos ver a poderosa mão de Deus agindo a favor do seu povo, do povo que Deus escolheu.
que foram os hebreus. Deus escolheu os hebreus, glória a Deus, para transformar no povo de Israel, para daí vir o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos nessa passagem a poderosa mão de Deus. Mas o que nós podemos observar aqui, tanto nessa palavra, como também no contexto da palavra de Deus desse capítulo, é que nessa caminhada que o povo hebreu estava iniciando a partir do Egito, surgiram alguns obstáculos terríveis que tentaram barrar a marcha do povo hebreu, do povo de Israel. E que obstáculos foram esses? Primeiro, quando a gente vai lá no versículo de número 10 do capítulo 14, a palavra de Deus diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A palavra de Deus aqui está mostrando que o povo hebreu, que o povo de Israel, eles temeram, eles tiveram um medo muito grande. Porque imagine você estar diante do mar, sem poder avançar, e atrás vem vindo um exército de carros, de cavalos, todos armados, Faraó com seus soldados, porque a palavra de Deus disse que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó então voltou a perseguir o povo de Israel. Então, o que a gente percebe aqui é que o povo de Israel parecia ter esquecido o que Deus havia feito no Egito a seu favor. Porque ao aproximar de Faraó e seus cavaleiros, deixaram Israel apavorados, medrosos. Esse povo temente a Deus, ele estava apavorados e medrosos diante daquele exército que estava se aproximando. Mas não havia motivos para isso, pois o mesmo Deus que havia lhes dado vitória no Egito estava com eles também no deserto. Deus estava caminhando com eles no deserto. Glória a Deus. O Salmo de número 21 diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Meus irmãos, quando você está em Cristo, quando o Espírito Santo habita no seu coração, você não precisa temer nada, você precisa temer somente ao Senhor, porque o Senhor está contigo. Não te preocupe. O Salmo de número 36, no versículo 1, diz assim: a prevaricação do ímpio, fala do íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Aquele que não entregou sua vida a Jesus, aquele que não aceitou Jesus no fundo do seu coração, aquele que serve a outros deuses, que não seja o Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, esse
esse aí, ele não há temor nele para com Deus. E se não há temor para com Deus, as coisas não vão ficar bem para o lado dele. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Mas Deus não compactua com pessoas que não tenham temor a Deus. Deus, ele até livra, até cuida, tem misericórdia, esperando que essa pessoa, que essa alma possa se render a Ele em vida. Porque após a primeira morte, que é essa que passamos aqui em vida, não vai ter mais jeito da salvação. A salvação, ela é em vida. Provérbios capítulo de número 9, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente aí dizendo que é sábio, e são pessoas cultas, são pessoas sábias, outras são pessoas poderosas, outras são pessoas que têm muitos bens, mas não têm Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Essas pessoas não têm nada. Essas pessoas estão perdidas. E Deus, ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia, aguardando que essa pessoa se entregue a sua vida, a sua alma, a Jesus, para que ela possa ser salva. A salvação, irmão, ela é um dom gracioso de Deus. É através da graça de Deus que nós podemos ser salvos. Então, nós vemos nessa passagem que o povo hebreu, ele perdeu a confiança em Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele manteve fiel esse povo, porque foi um povo escolhido por Deus. O Salmo de número 91, no verso 2, diz assim a palavra do Senhor: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós precisamos confiar no Senhor. Salmo 84, 12 diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Então, quando a gente olha no contexto dessa palavra, no versículo 11, diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito? Versículo 11: para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Faltou confiança do povo hebreu. Glória ao nome do Senhor. E eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, no fundo do meu coração, uma palavra de Deus essa noite, para o teu coração. Esse povo estava passando em Pierote. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos muito difíceis nas nossas vidas. É chamado o Pierote de Deus para as nossas vidas.
Quantas vezes você estava passando no pierote de Deus? Muitas vezes, né? Mas é aí que Deus, Ele está trabalhando na tua vida. É aí onde Deus está tratando da tua vida. É no pierote de Deus que Ele vai tirar as escamas, que Deus vai preparando você para ser uma pessoa melhor, para ser um crente melhor, para ser um pai melhor, para ser um filho melhor. E Deus vai te preparando, vai te moldando no pierote de Deus que Ele preparou para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Esse pierote também, ele é chamado na Bíblia de lugar da casa do oleiro. Quando nós lemos a passagem da palavra de Deus lá em Jeremias, quando você pega o livro de Jeremias, as escrituras da Bíblia, e vai ler, né? A casa do oleiro de Jeremias, ele é também um tipo de pierote, né? É lá que Deus vai te tratar, é lá que Deus preparou esse lugar, né? Para que possa te levar até a casa do oleiro, no intuito de você aprender com Deus o que Deus quer da tua vida. Aí Deus pega você e leva lá na casa do oleiro, para você ver como é que o oleiro trata o barro, como é que ele faz um vaso a partir de um barro. E esse barro é você. Então, você já ouviu, você já chegou a ver, a observar como é que o oleiro trabalha com o vaso? Através do barro. E esse barro é você. E o oleiro é Deus, transformando a sua vida, lhe moldando, lhe tirando as sujeiras, as escamas, as pedras que está suja, a poeira, tratando. Aí o oleiro, ele pega o barro e ele joga, né? Ele joga numa peneira e vai passando na peneira para poder tirar ali, né, as pedrinhas que fica dentro do barro. E ele vai passando, vai esfregando na peneira para tirar essas pedras. E muitas vezes, quando Deus nos coloca na casa do oleiro, quando Deus nos coloca no pierote de Deus, dói muito, nós sentimos muita dor. Imagine, Deus pega você, coloca numa peneira, né, e começa a tirar a sua sujeira, começa a limpar a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aí o crente diz assim: Deus, está doendo muito. Mas quando ele faz isso, é para poder começar a trabalhar na sua vida. É começar a atuar dentro do teu ser. E quando ele pensa que o barro já está todo bom, aí Deus, o oleiro, ele pega o barro e aí joga água em cima e coloca em cima de uma pedra, muitas vezes uma pedra lisa, para amassar o barro. Ele joga com toda a força, bate o barro e começa a jogar água e começa a amassar e começa então a movimentar, e joga no chão e pega e joga de novo. E quando o barro está todo homogêneo, quando o barro está todo pronto para ele trabalhar, aí ele leva para o seu maquinário. Aí o crente diz: ufa,
agora vai acabar. Não. Deus agora vai pegar o barro que ele passou na peneira, que tirou a sujeira, as pedras, que ele jogou água, que ele amassou. Ele agora vai pegar o barro e vai levar para o maquinário de Deus, para que Deus possa começar a trabalhar na tua vida. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. E ele leva para o maquinário, ele coloca o vaso sobre a roda, coloca o barro sobre a roda, e ele vai preparando, e ele começa então a trabalhar, e o vaso vai tomando forma, vai crescendo, vai ficando aquele vaso redondo, e ele vai trabalhando com as mãos. E aqui, meus irmãos, tem um mistério muito profundo, porque ele vai preparando o vaso do jeito que ele quer. O oleiro prepara o vaso do jeito que ele quer. E muitas vezes, quando o vaso está tomando forma, né, aí daqui a pouco o vaso começa a entortar, ele vai ajeita. O oleiro, ele faz o vaso, muitos vasos com boca grande. Às vezes o oleiro faz o vaso com boca pequena. Às vezes o oleiro faz um corpo maior, um vaso com um corpo maior, faz um outro vaso com um corpo menor. Aleluia. Mas aí tem uns vasos que vai entortando, e aí ele dá uma batida de lado, ele conserta, ele dá umas pancadas para que o vaso possa consertar. E quem faz você é Deus. Quem faz o vaso é o oleiro. E você vai para o lado que eu quero. O vaso, ele vai para o lado que o oleiro quer. Não é o vaso que vai para o lado que ele quer. É o oleiro que molda, que faz o vaso ficar certinho. E você é um vaso na mão do oleiro. Bendito é o nome do Senhor. Não dá, irmão, para contender com o Jeová. Não tem jeito. Você não é nada diante dele. É como um vaso. Não é nada diante do oleiro. Aí quando o vaso está pronto, quando está todo bonitinho, todo formado, o vaso, aí o vaso diz assim: ufa, acabou. Ainda bem que já acabou o processo. Não. Aí Jeová pega com uma palheta o vaso, e ele olha para lá, abre o forno, e esse forno está mais quente do que o forno de Nabucodonosor, 7 vezes mais. E aí bota o vaso lá dentro. Quando bota, o vaso começa a estralar. Recebe a quentura, recebe o fogo. Ele vai para a fornalha, ele vai para o fogo. Porque Jeová te colocou na fornalha. Por quê? Porque você é um vaso ainda em formação, um vaso mole. E um vaso mole, qualquer coisa que bater nele, qualquer coisa que bater em você, você vai perder a forma. É por isso que Jeová te bota no fogo, porque se o mundo bater em você, você fica torto. Se a música do mundo chegar nos seus ouvidos, você começa a cantar música do mundo. Você deixa de adorar a Deus. Qualquer coisa que vem até você, você fica torto. É por isso que Deus te coloca na fornalha, para você ficar um vaso duro, um vaso firme, né? Aí Jeová coloca você no fogo, exatamente para você ser revertido através do fogo, você ser transformado
em um vaso extraordinário. Bendito é o nome do Senhor. Não pense que acabou, não. Depois disso, aí o oleiro pega uma lixa e começa a lixar para poder tirar, né? Muitas vezes alguma coisinha que ficou ainda um pouco torta, algumas lombadas. Aí Deus pega a lixa fina, lixa, para só depois ele pegar o verniz e aí pintar esse vaso e transformar em um vaso extraordinário, um vaso lindo. Bendito é o nome do Senhor. Então, é uma passagem em Jeremias também, que fala sobre o oleiro. Bendito é o nome do Senhor. E é por isso que você vai para... É por isso que eu e você, muitas vezes, vamos para Pierote, naquele local ali onde não tem mais saída, e o inimigo, ele já está vindo, que é Faraó. Né? Porque Jeová quer te colocar em um lugar para que você possa brilhar, para que ele possa passar o verniz em você e transformar, para que você possa estar brilhando com a luz do Espírito Santo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas o povo hebreu estava em Pierote. O povo hebreu estava parado, com medo, esperando que a mão de Deus pudesse acontecer, mas eles não estavam acreditando, eles não estavam confiando, eles estavam com medo do inimigo. No versículo 10, no versículo 11, ele estava faltando confiança no Senhor. E uma coisa, irmãos, que aconteceu no versículo 12 desse contexto, a Bíblia fala: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Esse povo, ele estava se conformando com a situação que estava vivendo. E a falta de confiança nas promessas de Deus havia feito Israel se lembrar, o povo hebreu se lembrar do passado e ter vontade de voltar para o Egito. A falta de confiança e o temor fizeram com que eles parassem para dizer assim: vamos nos conformar com o que nós já temos. É melhor a gente voltar para o Egito e ser escravo lá do que a gente morrer aqui. E quantas vezes nas nossas vidas nós tentamos desistir da nossa jornada, da nossa caminhada em Cristo Jesus. Quantas vezes os projetos que vêm para que possamos fazer em nossas vidas, mas são projetos que digo que Deus está no negócio. São planos de Deus para a sua vida e não plano de você para você mesmo sem a aprovação de Deus. Porque uma coisa é você projetar os seus planos para você, a outra é você cumprir a vontade de Deus na sua vida. E quantas vezes nós desistimos de Deus? Quantas vezes nós negamos a Deus por causa de um dinheiro, de um emprego, por causa de uma vida melhor, de uma situação financeira melhor, de um conforto maior? As pessoas não querem, muitas vezes, sair da zona de conforto, mas Deus, essa noite, Ele te chama, te coloca em uma situação, muitas vezes, no pierote da vida, no pierote de Deus, coloca a sua vida no pierote de Deus, para que você possa
ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor aqui no versículo 14, no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, diz assim: dize aos filhos de Israel que é para marchar. A ordem é para marchar. O povo de Israel estava já a poucos metros do mar. E muitas vezes dizia: Moisés, nós vamos morrer aqui, o que é que nós vamos fazer? Falta 10 metros para chegar ali, nós vamos morrer afogados, nós vamos morrer aqui no deserto. E Moisés dizia: a ordem é para marchar. E o povo marchando, faltava 5 metros, Moisés, como é que a gente vai fazer? A ordem é para marchar. Faltava 2 metros, a ordem é para marchar. Faltava 50 centímetros, Moisés, o que é que nós vamos fazer? Moisés, a ordem é para marchar. Quando o povo hebreu começaram a tocar os pés na água e Moisés colocou o seu cajado na água, o mar se abriu de um lado a outro, bendito é o nome do Senhor. E o povo hebreu passou a pés enxutos, aleluia, mais de 2 milhões de pessoas, bendito é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. A ordem de Deus para a sua vida é marchar. A ordem de Deus é avançar. A ordem de Deus é caminhar para frente. O alvo é Jesus. A palavra correta é a palavra de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele está tomando conta quando você entrega os teus caminhos ao Senhor. Ele toma conta da tua vida, da vida da tua família. Não se preocupa, não. Coronavírus, esse vírus maldito, está aí atormentando as pessoas. E as pessoas ficam muitas vezes o dia inteiro na internet, na televisão, ouvindo mensagens atormentadoras, que o povo está morrendo, que o povo vai morrer, que esse vírus não tem cura, que esse vírus falta de ar, que os vasos do pulmão entopem e não tem jeito, e as pessoas ficam apavoradas. Por quê? Porque certamente se pegar esse vírus, tem uma grande chance de morrer, né? Mas eu pergunto a você, e a salvação? Após a morte, você não está preocupado? A tua salvação é a coisa mais importante do mundo. Porque tu pode ganhar o mundo inteiro. Você pode comprar carro, comprar avião, comprar sítio, comprar fazenda. Você pode ter muitas coisas aqui na terra. Mas você não vai levar nada contigo. Nada vai com você. Agora, se você não aceitar esse Deus maravilhoso, se você não aceitar Jesus Cristo, aí não tem jeito para você. Porque se a salvação, irmãos, é em vida, é por isso que Deus está tendo essa misericórdia da tua vida, porque está aguardando a tua decisão. Jesus disse que tem 2 caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Então, é um momento de reflexão. Deus te coloca em situações, Deus te coloca no pierote da tua vida e no pierote de Deus para te moldar, para tu aprender que só Ele é Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, a gente chega no versículo 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A Bíblia está dizendo: quem que vai lutar?
Quem que vai à guerra? Quem vai guerrear por você? Quando você está em Cristo, quando você está com Deus, quando você está com o Espírito Santo dentro do teu coração. É o Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, o Senhor pelejará, o Senhor lutará, o Senhor guerreará por vós e vos calarei. Você vai ficar caladinho e Deus vai lutar pela sua vida. No versículo 13, um versículo antes, nesse contexto, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. A palavra de Deus está dizendo: olha, esses egípcios aí que nós fomos escravos, que estavam lá sofrendo, Deus vai pelejar, vai lutar por nós e nunca mais vamos ser escravos desse povo egípcio. Nunca mais. Estamos libertos, estamos salvos. Bendito é o nome do Senhor. Então, a minha palavra de hoje é assim: vença o medo, não tenha temor. Tenha temor de Deus, tenha temor do Senhor. Vença o medo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que estava com o povo hebreu do que quem estava com o povo egípcio. Maior é quem está com nós, crentes, batizados, salvos, remidos pela honra e glória do Senhor, do que aquele que está com o mundo. Porque Deus diz assim: não ameis o mundo, porque eu não estou. Não amais o mundo. O mundo é esse conceito político, é esse modo de viver que o mundo ensina para a sua vida. Esse modo pecaminoso de vida que o mundo ensina, Deus não está nesse negócio. Deus, ele tem um manual de vida para a minha vida, para a sua vida, que é a palavra de Deus. Esse é o manual. E aí, quando você lê a palavra de Deus e você entende através do Espírito Santo de Deus, Deus começa a moldar a sua vida como um vaso novo para que você possa brilhar. Bendito é o nome do Senhor. Então, vença o medo, esteja quieto, entregue tudo na mão do Senhor, quietinho. Acalme o seu coração, descansa no Senhor, bendito é o nome do Senhor. Não se desespere, essa é a palavra de Deus que eu tenho hoje para a sua vida. Acalme o seu coração, descanse no Senhor, não se desespere e veja o livramento de Deus. Ou seja, tente olhar somente para Deus, tente olhar somente para Jesus Cristo, confia no Senhor e vá em frente, porque a ordem de Deus é para marchar. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que eu tenho essa noite no culto de doutrina, que nós não podemos estar presencial, mas eu trago essa noite uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio que com tua mão, Senhor, iremos nos livrar, Pai querido, de todos esses males,
pois nós estamos salvos desse mundo. Pai querido, visita nesse momento todas as pessoas enfermas. Em especial te peço, Senhor, pela irmã Jandira ali nos Olhos d'Água, pela irmã Bárbara, aleluia, pela missionária que está enferma, irmã Angélica, toma ela em tuas mãos, cuida de cada família ali nos Olhos d'Água, Senhor, a cada irmão, cada um, Senhor, que congrega ali, visita. Toma o nosso pastor presidente, pastor Ivan, com sua família, visita esse ministério, nos guarda e nos dê livramento, Senhor, que o Senhor possa usar a mão dos cientistas para que possa desenvolver essa vacina, para que esse vírus maldito possa de uma vez por todas ser extirpado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti, Senhor, e a ordem é para marchar, a ordem é para avançar, Pai querido, e assim nós entregamos este culto, essa palavra, esse louvor em adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e se todos concordam, diga comigo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.